Boa noite a todos. Desde já, meu agradecimento pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco com vocês sobre dois temas que sempre que a gente vê divulgado nas relações de palestra, a gente sempre vê as reações das pessoas. Ah, essa é para mim. Esse eu estou precisando. Isso eu tenho que dar um jeito de ouvir, porque falar de fé e falar de amor é falar de coisas que geralmente a gente tem a sensação de que está faltando ou de que não está tão pleno como a gente gostaria que estivesse. E aí eu já queria que vocês refletissem um pouquinho sobre isso, tentando lembrar qual foi um instante da vida de vocês que vocês sentiram que tanto a fé como a capacidade de amar de vocês estavam plenas, absolutas. Vocês se sentiram plenamente preenchidos. Aquela sensação viva da fé, com aquele amor disponível para o outro, com aquela sensação de estar realmente sendo amado pelo outro. Vocês conseguem lembrar um momento da vida de vocês em que esses dois aspectos estavam bem preenchidos, fortes, firmes, sendo realmente esse recurso de sustentação, de impulsão para a nossa melhor, para o nosso crescimento? Acho que o que a gente mais escuta hoje em dia é crise, são dias difíceis, são relatos de dificuldades, de situações que muitas vezes nos chocam. E aí a gente muitas vezes se questiona, aonde está a nossa fé, aonde está a nossa capacidade de amar, como que elas estão realmente se mantendo preservadas diante de tantos estímulos negativos, diante de tantos acontecimentos desastrosos, negativos. Mas a nossa conversa de hoje tem o objetivo maior de mostrar o quão relacionados estão esses dois aspectos. Porque a gente tem a sensação de que fé e amor, embora tenham os dois um sentido de força, parece que são coisas bem distintas. E a ideia dessa nossa conversa é mostrar o quanto que eles estão relacionados e o quanto que a fragilidade de um afeta substancialmente o recurso que o outro pode nos servir, tá bom? Então, para começar um exemplo do quanto que eles realmente são ferramentas essenciais, tem essa frase de Irmã Dulce que nos diz que no amor e na fé encontraremos as forças necessárias para a nossa missão. E aí a gente já vê um exemplo de uma grande mulher que teve uma grande missão a nos exemplificar: fé e amor. E aí ela fala que essas duas forças são as necessárias para o cumprimento da nossa missão. E se a gente for olhar a nossa missão e for tentar comparar com a dela, a nossa é muito grande ou é pequena? Exige uma carga enorme ou não tão substancial assim de fé e amor? Diante do que ela fez, dizer que basta ter fé e amor para conseguir cumprir fielmente, honestamente a sua missão. Será que ela não teve dificuldades? Será que ela não teve obstáculos que ela teve que superar? Será que ela não teve dias em que o desânimo bateu, em que ela teve vontade de desistir? Será que ela foi apedrejada, ela foi criticada no fazer do bem que ela se propôs a fazer? E para quê? A que ela recorreu? Para que ela pudesse fazer tudo o que ela fez da melhor forma possível? A fé e o amor. Uma outra frase também que nos remete a essa reflexão: existem de diversas formas essa analogia, que a fé nos mostra o caminho e o amor nos indica qual escolher. Então, falar que somente o amor e a fé nos dão o sentido exato da vida e nos indicam o caminho a seguir. Porque em dias difíceis, em momentos de dificuldade, a nossa maior sensação é essa: para onde que eu vou? Quanto mais difícil parece estar a situação, o que a gente sente é como se a gente estivesse como encurralado, num beco sem saída. A sensação é exatamente essa: eu não sei para onde seguir. Eu não sei qual caminho escolher, eu não sei para onde me direcionar. São essas maiores dúvidas que a gente acaba tendo, especialmente quando a gente sente que essas forças realmente estão fraquejando. Mas, novamente, saber escolher qual caminho,
percebê-los iluminados, para que a gente possa realmente caminhar a passos firmes, a gente precisa de 2 ingredientes, de fé e de amor. Bom? E na Bíblia também tem uma parte que fala que os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. E aí já começa um pouquinho do quanto que a nossa escuta muitas vezes faz com que a gente crie algumas distorções, tanto da palavra do próprio Cristo, como das referências bíblicas que a gente consulta. Falar de eleitos diante da mensagem do Cristo não é falar de privilegiados, não é falar de pessoas que têm mais facilidades, é justamente falar daquelas pessoas que já despertaram para realmente fazer esse caminho, do caminho das coisas eternas, das coisas do amor, da caridade, do bem. Se aproximar dos passos do Cristo com perseverança nesse exercício de amar, nos remete a essa sensação de paz que todas as músicas que a gente ouviu hoje no começo nos trazem. E mais ainda, essa sensação de graça e misericórdia, para que a gente possa confiar em quão bondosa e justa é a intercessão que nós temos à nossa disposição, à disposição de todos, igualmente. Mas alguns se beneficiam mais do que outros. Uns sabem fazer melhor uso desses recursos. Alguns conseguem se conectar mais facilmente a essas sensações de estado de graça, de paz, de sentir quão misericordiosa realmente é a providência divina, de sentir realmente essa sensação de estar diante de uma providência que é justa, que tudo sabe, que tudo provê. E em dias de instabilidade, de não saber o dia de amanhã, de não ter certeza em relação a emprego, a política, a saúde, a educação, que é o que a gente mais escuta nos noticiários. Como que eu posso ter essa sensação, como o próprio Evangelho nos remete a ter, de olhar os lírios do campo, de deixar para o amanhã, o mal do amanhã? Quão bonitas são essas palavras! Quanto que elas nos remetem a essa sensação de sermos realmente privilegiados, escolhidos, eleitos, diante das oportunidades que todos têm. Mas por que a gente titubeia? Por que às vezes a gente se deixa balançar tanto? Por que a gente esmurece por coisas tão pequenas, muitas vezes? E aí é onde começam os nossos primeiros questionamentos a respeito da nossa própria fé. Se a Bíblia nos oferece, se a palavra do Cristo, o exemplo vivo do Cristo, nos remete a essa sensação de poder confiar que Ele nos protegerá, que Ele nos abençoará, que Ele nos apoiará, por que nós temos tantas dificuldades de confiar, de crer, de coração aberto nisso que racionalmente a gente entende? E aí é isso que eu perguntaria para vocês. Até onde vai a fé de vocês? Até onde vai a confiança de vocês? E aí eu tenho certeza que vocês, se vocês olharem a trajetória que vocês já percorreram até aqui, vocês mesmos vão avaliar que houve momentos em que parecia que um tsunami estava acontecendo na vida de vocês e vocês se mantiveram, de certo modo, serenos, confiantes, sem tantas instabilidades, sem tantos temores. E houve outros momentos de vida em que uma pedrinha num copo d'água já fazia parecer que o mundo estava se acabando, já parecia tirar a vontade de levantar da cama no dia seguinte. É ou não é? E aí, quando a gente reflete sobre fé, a gente vê que existem graus bem diferentes. A gente vê muitas pessoas que passam por dificuldades, que são dificuldades que, se a gente fosse pensar, se fosse eu no lugar dessa pessoa, eu aguentaria? Até que ponto do que essa pessoa aguentou? Com tanta dignidade, com tanta força, com tanta realmente convicção, com tanta fé. E aí, lógico que para a gente, um dos exemplos mais fortes de fé, que a gente sempre recorre, é o exemplo do Chico, não é?
que desde pequeno passou por muitas provas, por muitas situações difíceis, que se fôssemos nós, com certeza teríamos muitos desistido na metade do caminho. E mesmo assim ele persistiu, enfrentou suas dificuldades, tendo um Emmanuelzinho ali, né? Docemente lhe chamando a atenção às vezes. E aí a gente vê quão grandioso é o exemplo da fé do Chico, não é? Aquela fé robusta, convicta da missão que ele tinha, quão grandioso era o papel dele diante de todos nós. E aí vem os livros, as biografias e o próprio filme nos retratar um momento como aquele do avião, que por conta de uma turbulência ele começou a gritar lá dentro do avião: eu vou morrer, naquele desespero maior do mundo. Até que Emmanuel chega para ele e diga: mas morra com dignidade, né? Seja discreto. Aí a gente já cai no julgamento: mas como pode um homem tão forte, um homem de fé, se desesperar porque um avião balançou? Que coisa mais incoerente, que coisa mais sem sentido. Fé é para ser fé em qualquer situação. Fé é para te manter ali firme, aconteça o que acontecer. Fé é fé e acabou-se, seja qual for o cenário. Não assim. Aí já é a nossa leitura, muitas vezes rígida demais, muitas vezes exigente demais, querendo, até mesmo no avaliar da nossa própria fé, achar que só existe fé quando é aquela fé inabalável sempre. Não enverga nem meio milímetro aqui da estrutura. Não é assim. A gente tem que compreender a nossa humanidade. Da mesma forma que as nossas dificuldades nos mostram que às vezes uma pequena pedrinha no caminho nos faz cair e achar que por ali vamos ficar, outras tantas vezes nós vemos montanhas imensas em que nós passamos por elas e as transpomos como se fossem uma pequena lombada por que passar. Então a fé varia, as circunstâncias exigem de nós momentos diferentes, vivências diferentes da fé. Não olhemos só para aquela máscara, que fé é aquela postura firme, serena. Quantas vezes nós nos mantivemos nessa postura de firmeza, de força, de serenidade, e por dentro estava tudo ruindo. Então vamos sair das máscaras, vamos sair dos papéis representados e vamos olhar honestamente para esse recurso tão grandioso, mas que também não é essa coisa rígida demais, como muitas vezes a gente exige até que a nossa fé tenha. Tá? Então, compreender que existem momentos diferentes de fé também é compreender a nossa humanidade. Também é respeitar aquele momento em que é preciso parar, respirar, retomar o fôlego para continuar. Isso não é perder a fé, isso não é diminuir a fé. Isso é respeitar o momento, isso é respeitar a sua condição para aquele momento. Da mesma forma que também não podemos alimentar os momentos em que o abatimento vem. Então, que nós saibamos compreender que esse recurso que nós temos realmente é grandioso, mas que ele tem gradações que são compatíveis com o nosso grau evolutivo, com o nosso ritmo evolutivo e com o momento de vida que a gente está passando. Ter fé não é sair atropelando tudo de uma forma bruta. Ter fé é saber, ter a confiança devida, saber respeitar o momento e saber que realmente, quando a sua força parece pequena, é hora de pedir ajuda também, certo? Então essa compreensão disso também já nos faz respeitar um pouco mais os nossos limites e usar melhor esse recurso. Porque a fé nada mais é do que um exercício de entrega nossa àquilo que nós conseguimos depositar na imagem que nós fazemos de Deus. C.S. Lewis tem uma frase que eu adoro quando ele fala da nossa relação com Deus. Ele fala que existem dois tipos de pessoas: aquelas que dizem para Deus, seja feita a vossa vontade, e aquelas que ouvem Deus dizer para elas, tudo bem, então faz o que você quiser. Lógico que é uma caricatura, lógico que é uma representação mais humana, mas fala muito dessa nossa relação com Deus. Muitas vezes nós conseguimos ter essa atitude de entrega, de realmente
que seja feita a sua vontade, seja ela próxima ou diferente da minha. E realmente confiar que a dele é bem melhor do que a nossa. Mas quantas vezes nós teimamos, insistimos, como crianças mimadas, quando a gente está lidando com uma criança, ou às vezes até com um adulto, teimoso, rígido, insistente, a nossa sensação não é essa, tá bom, então faz como você quiser. Então, Deus jamais vai fazer isso conosco, Deus jamais vai perder a paciência, mas é só para a gente refletir que muitas vezes nós nos colocamos nessa postura diante dele. É essa atitude que nós temos ao nos relacionar com ele, até na hora de fazer as nossas preces. Outro dia eu visitando um asilo e uma senhorinha chegou para mim, olha, você vai rezar pela cura dos olhos da minha filha. Mas você está entendendo que é isso que você vai pedir? Você vai pedir para Deus que Ele cure os olhos da fulana de tal. A minha sensação é que eu ia chegar para Deus com uma faca aqui no pescoço dele. Ó, Senhor, é o seguinte, o Senhor vai fazer isso. E muitas vezes a gente faz. O nosso querer, às vezes, sai tanto que no nosso momento de oração, no nosso momento de conversa com Ele, a gente quer estabelecer os termos de como deve ser o auxílio dele para nós. E aí, quando eu falo de fé, se tem um exemplo que para mim é muito simbólico, é aquela história do alpinista. Que fala daquele alpinista que já era bastante experiente, que já tinha explorado montes muito íngremes, em situações bem adversas, e que numa noite foi escalar um monte bastante gélido, né, com muita neve. E aí, num determinado momento, um dos grampos do equipamento dele se soltou e ele veio caindo, né, em queda livre, com a sensação óbvia que ia morrer naquele instante. E se desesperou e pediu ajuda e queria a todo custo que alguma coisa o salvasse daquela queda que para ele era a certeza da morte. Até a hora que a corda deu aquele tranco e segurou. E aí mais firme foi a oração dele, no sentido de pedir realmente que ele saísse daquela situação. Porque era de noite, estava muito frio, ele não sabia a condição do equipamento dele, ele não sabia se ia se soltar mais alguma parte do equipamento. E aí ele começou a fazer a oração dele e na oração veio aquele pensamento, né? O Deus falando com ele, solta a corda. Aí na hora da nossa fé raciocinada, a gente vira para a fé racionalizada, né? A razão entra em jogo e já começa a dizer, mas que lógica tem isso? Se a corda é a única coisa em que eu estou me segurando, para que eu vou soltá-la? Não, eu vou me agarrar mais ainda nela. E aí aquela inspiraçãozinha vem e diz, solta a corda, meu filho. Aí espírita então vai logo pensar, isso é o obsessor. Isso é algum espírito zombeteiro, querendo tirar uma com a minha cara. E aí ele continuou agarrado, preso àquilo que ele acreditava ser a sua única salvação e não quis confiar na orientação recebida de soltar a corda. E foi encontrado no outro dia, congelado, preso à sua corda, a 2 metros do chão. Em muitos momentos da nossa vida, é esse o cenário que a gente se encontra. Se agarrando a qualquer custo aquilo que nós julgamos ser a nossa tábua de salvação, aquilo que nós queremos que seja a fonte da nossa felicidade, do nosso bem-estar, da nossa saúde, da nossa condição bem-sucedida diante da sociedade até. Mas o nosso coração está aliviado nessa hora? Está conectado com Deus? Se hoje existem cordas às quais nós nos agarramos tão fortemente, mais ou menos essas aqui que estão listadas. É a corda da rigidez, do apego, do perfeccionismo, da ansiedade, da depressão, da arrogância, do medo, da descrença, das teimosias, da rebeldia, do nos apegarmos aos bens materiais, às referências da terra e nos afastarmos das coisas de Deus, das coisas espirituais. Quantas e quantas vezes o nosso sofrimento, o nosso abatimento, o nosso desespero, a nossa instabilidade, nada mais é do que nós agarrados a essas referências aqui e poucos dispostos a soltá-las para desfrutar realmente da confiança, da orientação que nós recebemos espiritualmente. Quantas vezes
Nós congelamos ou petrificamos o nosso coração porque não queremos dar abertura a esses desafios maiores que a religião, que a vivência religiosa nos remete. E preferimos nos agarrar às necessidades do mundo material, que é cheio de tudo isso e mais um monte de coisa. Instável, transitória. E aí vem mais uma reflexão quando a gente fala de fé. Se o movimento do alpinista era esse movimento de soltar a corda, a nossa vivência da nossa fé diante das nossas dificuldades é esse movimento que a própria, que essa citação aqui, Hermance Dufour, para quem não conhece, foi uma das médiuns que participou da codificação do Espiritismo. E ela nos traz ilustrações que falam da psicologia da libertação. Ela nos traz inúmeros exemplos de quantos e quantos pessoas que viveram dentro da casa religiosa, que abraçaram uma religião na cabeça, na compreensão do conhecimento, mas que não trouxeram para a transformação que o sentimento provoca. E por isso mesmo foram pessoas que não se transformaram para uma vivência sentida dessa fé. São pessoas que sabem citar várias obras, que fazem referência, se bobear até com a página do livro, falam diversos autores, recordam passagens do Evangelho em que se fala de fé, mas que parece que só sai da boca para fora, da boca para dentro, pouca coisa se fortaleceu, se firmou para essa entrega dessa confiança absoluta. E olha o que Hermance nos fala: a fé é o combustível do ato de viver, é a energia interior que vem da alma para equilibrar a nossa mente e nos nutrir com a energia da vida e a energia de Deus que sustenta o universo. A fé é o combustível para se viver. A fé é necessária não só para a hora do adoecer, das perdas dos entes queridos, das perdas das referências materiais. A fé é necessária para eu me levantar da cama no começar de um novo dia, para eu preparar um café da manhã, para eu escolher no dia anterior o material que eu vou usar no trabalho no dia seguinte, porque a certeza que esse dia seguinte vai chegar. Então essas pequenas certezas, essas pequenas convicções do nosso dia a dia têm a ver com esse combustível que a fé pode nos servir. E esse combustível é realimentado através das nossas orações, mas ele está dentro de nós. É uma força que existe em nós. Está na alma. Quando a gente faz uma oração, a gente só está tentando limpar um pouco da bagunça que a gente faz, que nos impede de enxergar isso dentro de nós. Quando a gente busca uma casa religiosa para procurar um apoio, um consolo, uma orientação, a gente está tentando um meio externo para trazer acesso a isso que está na gente. É nosso, ninguém tira, a não ser a gente quando esquece que ele está aí. Então a fé é esse combustível essencial que se encontra, é kit básico, é componente obrigatório, está na gente. Não tem ninguém que venha com pouca ou com nenhuma. Todos nós temos esse recurso. O que nos falta é saber utilizá-lo, saber como utilizá-lo, saber realmente como fortalecê-lo. Ok? E ela ainda diz mais: o contato com essa energia da fé desperta o estado de otimismo, irradia a paciência, espalha a confiança e fortalece a resignação nas atitudes, levando-nos a aceitar a vida como ela é. Quem não quer isso daqui? Quem tem sobrando agora otimismo, paciência, resignação e confiança? Quem está aí com o suprimento repleto disso? Vocês estão ou está faltando algum? Paciência com certeza todo mundo tem, não é? Muita, de sobra, né, Mário? Resignação, então, é o que não
Nunca falta. E aí, de novo, aonde que eu encontro tudo isso que eu tanto busco, que eu tanto preciso? Na fé. Mas aí vem um complementozinho básico que ela faz no arremate dessa observação, que nos leva a aceitar a vida como ela é. Eis a questão. A primeira questão já é o entendimento que a gente faz de aceitar. A gente muitas vezes tem uma compreensão passiva do que seja aceitação. A gente acha que aceitar é deixar para lá, é o tanto faz. Ah, já aceitei. Não consigo conviver com meu marido, já aceitei que é assim. Deixei para lá. Já aceitei que é karma, já aceitei que na próxima vida a gente ajusta isso, já aceitei. Isso não é aceitação. Aceitação é um sinônimo muito próximo de amor. Aceitar é reconhecer a existência desses conteúdos, é saber se conhecer honesta e objetivamente, sem comparações, sem repreensão, sem condenação, sem julgamento, simplesmente olhar-se honesta e objetivamente e reconhecer os limites, as capacidades que cada um possui. É simplesmente entrar em contato com quem você é e se sentir à vontade na própria pele. Isso é aceitação. Aceitação nunca vai ser acomodação, passividade, negligência, omissão. Isso é distorção que a gente faz. Aceitação é acolher a condição nossa, do outro, da realidade que a gente está vivendo, como é. E a partir daí eu melhoro como tiver que melhorar. A partir do reconhecimento franco, honesto, da condição em que eu me encontro, aí sim eu posso ir muito mais além. Hermance fala, quando eu me aceito, eu acesso a minha força e o meu poder de transformação. Carl Rogers fala a mesma coisa, quando eu me aceito, aí sim eu posso mudar. Mas como que a gente faz? A gente estabelece a meta que a gente quer alcançar, a gente estabelece o objetivo que a gente quer alcançar e a gente quer aos pulos chegar lá, ou ao contrário, fazer de conta que já está nessa condição, vestir a máscara disso, tentar a força, desrespeitando muitas vezes a condição em que a gente se encontra, alcançar esse momento, ou essa meta, ou esse objetivo. Aceitar a vida como ela é simplesmente entregar a Deus aquilo que cabe a Ele conduzir e fazer a nossa parte da melhor forma que a gente puder, respeitando o nosso limite, respeitando o nosso momento. Muito da obra de Hermance Dufour nos fala da amorosidade com que a gente tem que se olhar e se tratar. Um dos livros mais famosos dela fala justamente da reforma íntima sem martírio, em que martírio é tudo aquilo que ela descreve como as coisas que estão além do que nos cabe para um momento evolutivo em que a gente se encontra, mas que a gente já quer alcançar. Então a gente se martiriza por não ser perfeito, a gente se martiriza por não ser ainda tão tolerante como já está escrito na obra Renúncia que deveria ser. A gente se martiriza porque não é aquele ser angelical. Na própria música Anjos já fala, quem foi que pediu a música? Qual de nós não tem nenhum defeito? Seremos anjos com certeza, mas existe um processo gradual e progressivo até lá. A gente se pune, se condena, se reprime por não estar numa condição que a gente ainda não está alcançando. É como se a gente tivesse na 5ª série se consumindo porque ainda não conhece uma matéria da 8ª série. É como se a gente estivesse no maternal se sentindo a pior das criaturas porque ainda não aprendeu a somar. Somar está previsto para uma etapa lá na frente aprender. Não precisa eu me martirizar aqui agora. Eu tenho que aprender o que eu tenho que aprender agora, porque o que eu tenho que aprender agora é básico que eu vou aprender mais na frente. A gente quer atropelar, a gente quer queimar etapas, a gente quer
inverter a ordem das coisas. E é isso que faz com que a gente não aceite as coisas como elas são. É lógico que frustra, é lógico que traz contrariedade quando as coisas saem do rumo que a gente gostaria. Mas esses momentos são os momentos em que a gente deve ainda mais refletir, se conhecer ainda mais, saber realmente o quanto que nós nos afastamos dos caminhos corretos. Tenho certeza que muitas vezes quando a gente ouve a parábola do filho pródigo, a gente tem aquela sensação de, tipo, eu estou muito longe desse filho pródigo, porque eu não estou mais no mundão. Nunca fui de gandaia, de encher a cara, de fazer besteira, porque a gente associa muito o abandonar a Deus, o se afastar dos caminhos de Deus, a fazer essas coisas que socialmente são condenadas ou que falam muito de um momento mais de imaturidade que se possa viver. Mas não existe abandono maior do caminho de Deus do que aquele que a própria mensagem do começo disse, que é quando nós nos afastamos da nossa condição de filhos de Deus, quando nós deixamos de nos olhar como filhos de Deus, quando nós deixamos de nos respeitar como filhos de Deus, aí sim a gente se afastou do caminho de Deus, porque a gente está desrespeitando a nossa natureza, a nossa essência. E se Deus é amor, nós somos feitos de quê? A centelha divina que existe dentro de nós é uma centelha de julgamento, de repreensão, de crítica? Ou é uma centelha de aceitação? O que Ele colocou em nós para que nós fôssemos sua imagem e semelhança é um chicote para a gente ficar aqui, ó. Ah, não foi ainda, errou de novo, pisou na bola. Ou é amorosidade, respeito, acolhimento? Então, aceitar a vida, de novo, não é acomodação, não é passividade, mas é entrar em contato de uma forma realista com as coisas como elas estão. E a partir daí, sim, fazer o melhor. Eu adoro aquele canal do YouTube dos Amigos da Luz, que faz muita caricatura de coisa que acontece dentro do centro, mas ali qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tá? Nunca vi em centro espírita nenhum acontecer aquelas coisas ali. Especialmente aquele eu mesma e eu espírita. A pessoa acha que entrou na casa espírita, tem que falar igual o Chico Xavier, ainda bota até mãozinha se bobear. Faz os trejeitos, cita as coisas e acha que isso foi a transformação de ser espírita. Falar com frade, falar aquelas palavras bonitas, falar manso. Isso é ser espírita, isso é ser um cristão. Dentro está assim? Se dentro também estiver assim, beleza. Se existir coerência com o que está dentro, com o que você está colocando para fora, ok. Se é só uma máscara vestida, não, né? Pode convencer quem convive com você no centro, mas com quem você vai prestar contas depois, não tanto, né? Então, para a gente refletir sobre esse movimento de entrega que a fé representa, a gente tem uma compreensão com certeza bem fácil de que se de um lado a fé é essa polaridade de força, qual que seria o oposto dessa força, dessa confiança que é a fé? O medo. É ou não é? Ou eu acredito, ou eu duvido. Ou eu confio com firmeza, ou eu temo. Então o medo é sim esse oposto da fé. Mas o que alimenta o nosso medo? Esses dias eu vendo uma pessoa que estava numa condição bem difícil e a vida parecia que ia num ciclo ali para baixo. E aí a pessoa fala, não, mas o meu problema é a ansiedade. Eu falei, você já pensou um pouquinho a respeito de medo? Porque eu acho que o seu principal problema é medo. Aí a resposta da pessoa, medo? O que isso come? Não, medo eu não. Nós fazemos muito isso. Forjados dessa dureza que a gente acha que tem que ser, desse guerreiro que tem que dar conta de tudo, a qualquer custo, sempre, o tempo inteiro, a gente se coloca nessa postura de ser o fortão, o valentão, que dá conta de tudo.
Da boca para fora, da casca para fora. Por dentro, você é um ser humano normal que tem limites. Enquanto você estiver se forçando essa condição de super-homem, desrespeitando a sua condição humana, por dentro você vai estar vivendo uma vida apavorada. Apavorada que essa máscara caia, apavorada que aconteçam coisas que não sejam o estar lutando contra o mundo. Rubem Alves tem um texto belíssimo sobre isso. Se tiverem curiosidade de ler depois, o texto se chama O Santo Guerreiro contra o Dragão da Maldade. Fala muito dessa nossa dureza, desse nosso querer lutar contra tudo. E nesse camuflar das nossas fragilidades, porque admitir ter medo é admitir ter fragilidades. Como a gente não quer admitir que tem limitações e vulnerabilidades, a gente se faz nessa postura do fortão, que é só a casca para alguém que está com muito medo da vida. E o medo, muitas vezes, vem através daquilo que a gente chama de necessidade de controle. Mesmo o valentão, mesmo aquele que faz a postura do fortão, pode perceber, se ele é aquela pessoa que quer controlar tudo, todas as variáveis, que quer a vida ali sobre cada passo conduzido por si, tenha certeza que essa necessidade de controle esconde um medo imenso sobre a sua própria capacidade, sobre quem ele é, sobre do que ele dá conta, sobre quão capaz ele é de enfrentar os desafios que ele tem na vida. Se observem, cada vez que vocês se perceberem instáveis ou titubeando por coisas pequenas, tenho certeza que essas coisas pequenas estão associadas à sua necessidade de querer controlar cada milímetro, cada detalhe, cada variável das circunstâncias que vocês estão vivendo. Então, se eu posso refletir sobre isso, eu posso refletir um pouco mais a respeito do medo. Porque o medo, ele é o oposto não só da fé. O medo é o polo oposto do amor. A gente acha que o que está na contramão do amor é o desamor, é o ódio, mas na verdade não é. É o medo. É o medo de não ser digno, de não merecer ser amado. Porque como nós somos feitos de uma fonte de amor, nós todos temos, por natureza, por essência, a necessidade de amar e ser amado. E aí a gente vai aprendendo ao longo do caminho algumas coisas erradas a respeito do amor. E o que a gente aprende vai nos deixando marcas fortes a respeito do quão merecedores nós somos ou não de sermos amados por sermos quem somos, do jeito que somos. E é esse medo que alimenta a fé, ou não, né? Que diminui a força que a fé tem. E aí a gente começa a ver quão conectado realmente a fé e o amor estão. Porque se o medo está na contramão da balança, desequilibrando a balança da fé, da mesma forma ele faz com o amor. Mas ele vem justamente da fonte desse aprendizado aqui. O amor que a gente aprende a sentir vem do amor que a gente começa a receber nessa nossa formação, a cada nova reencarnação, a cada recomeço. E esse aprendizado é muito contaminado de condições. Embora a gente se revista de uma intenção de ter um amor incondicional a partir do momento que nos tornamos pai e mãe, a forma como nós comunicamos esse amor é muito distorcida do que é a nossa intenção. Vai muito contaminada por aquilo que vai se tornar o que eu chamei de crenças limitadoras. São as coisas que a gente aprende que acaba limitando esse nosso viver pleno, a que nós temos direitos e para que nós viemos aqui. A gente sabe que se está aqui é por um motivo: evoluir, crescer, ser amanhã melhor do que se é hoje. Mas como que eu faço isso? Para que eu tenho que evoluir? É para ser feliz. É para sentir esse amor da forma mais plena e pura que ele nos é disponibilizado. Mas como que a gente começa a aprender isso?
a gente começa a aprender dessas fontes de amor incondicional que o comportamento errado muitas vezes é a condição para ser amado ou não. Muito do que eu vou falar aqui tem a ver com coisas que pai e mãe acabam fazendo de uma forma equivocada, às vezes só por uma expressão que usa, mas muitas vezes pela forma como realmente enxerga as coisas. Porque tudo aquilo que se corrige numa criança em relação ao que se pode ou não se pode fazer, aquilo que é correto ou não, dentro de casa, na escola, socialmente falando, especialmente tudo aquilo que é correto ele ser, para quando ele crescer e for se tornar um adulto independente, muito disso que é repassado, não é repassado em relação ao fato que se quer corrigir, a regra que se quer ensinar. Muito do que é passado é junto, vai junto. Muitas vezes a mensagem do fez errado não é o comportamento está errado. Você não vai ser tão amado por isso que você fez. O amor que eu tenho a te ofertar já não está tão ofertado assim por conta disso que você fez. E às vezes essa mensagem é literal e às vezes ela vem só num olhar duro, num tom de voz que se usa, numa repreensão mais rígida. Ah, quer dizer que eu tenho que ser mole com meu filho? De jeito nenhum. Só tenha cuidado de, na hora de você estar ensinando o que deve ser corrigido, que fique bem claro que é o comportamento e não quem ele é. E não a pessoa que ele é. Para que ele não abra mão de ser quem ele é, para estar sempre se condicionando àquilo que é aprovado ou rejeitado por quem o orienta, por quem o conduz. É muito importante que fique claro que é o comportamento, o ato, a condição e não a criança. Nós, adultos, já casca criada, já crescidos, quando alguém, você manda uma mensagem, a pessoa viu e não respondeu. Ih, deu ruim. Fiz coisa errada. Tá de mal comigo. Não é assim que a gente pensa? Não gostam mais de mim. Se a gente, com tanta experiência, ainda tira essas conclusões, ao invés de simplesmente pensar, está ocupado, nesse momento não pode me responder, a gente já traz as conclusões do gosta ou não gosta de mim, me quer por perto, me quer longe, está me aprovando, está me rejeitando, não quer mais saber de mim. Se a gente tira essas conclusões, que dirá uma criança que ainda está aprendendo a respeito de afetos? Então é importante o cuidado com essas mensagens. Quanto que se fica demonstrado que a aprovação é assim que eu quero que você se comporte. Assim que você se comporta. E existem algumas pessoas que o tom de voz, a gravidade com que repreendem é tão rígido, é tão duro que o outro se sente a pior das criaturas. O outro se sente nada, vontade de sumir. E, de novo, se isso acontece com a gente grande, imagina como é isso na dimensão do mundo de uma criança. Então, muito do que se aprende a respeito do que é certo e errado vem através, muitas vezes, de aprovações e rejeições que já começam a deixar suas marcas a respeito do quão segura é sua fonte de amor. Quanto que ela realmente está disponível para você, seja você como for. E aí a gente já começa a muitas vezes tirar conclusões a respeito de que amor não é uma fonte tão segura assim. Amor é algo que eu tenho que exigir garantias para me sentir confortável. Amor é algo que não é ofertado para quem tem defeitos ou limitações ou faz coisas erradas. Amor é algo que vem desde que algumas condições sejam atendidas. Esses aprendizados, essas crenças é que sabotam muito a nossa compreensão, o nosso sentir, a nossa vivência desse amor. Outro aprendizado equivocado tem a ver com eu posso ser quem eu sou, do jeito que eu quero ser, ou eu tenho que corresponder a padrões externos, ou eu tenho que estar agradando ao outro, ou eu tenho que obedecer ao outro em tudo. E pior ainda, esse outro varia de um dia para o outro.
Um dia fez cara boa para mim quando eu fiz aquilo, no outro já nem olhou na minha cara. E a variação que existe entre de um para o outro. A mãe é de um tom, o pai é do outro. E aí esses códigos de acesso a afeto, a carinho, a apoio, a proteção, começam a ficar confusos. Como que eu faço para me sentir protegido, acolhido? O que eu preciso fazer para que o outro olhe para mim, me dê atenção, me atenda no que eu estou precisando? E aí nesse jogo de trocas, muitas vezes a criança começa a deixar de lado o seu lado mais espontâneo, mais autêntico, mais livre, para estar se moldando aos padrões que são colocados. Muitas vezes, observem, quando se corrige algo que uma criança fez, nem sempre é porque o que ela fez está errado. Muitas vezes é porque o que ela fez está diferente daquilo que é o padrão de quem está orientando. E aí ela começa a aprender que ela não deve ter a liberdade de ser, de criar, de escolher por ela mesma. Que ela tem que estar o tempo inteiro, opa, vai gostar? Faço sim. Não, ih, a cara mudou. Não, agora fez cara fechada. Não, agora já está olhando para o celular, nem olha para a minha cara. Então o que eu faço? Esse jogo do ensaio e erro, do como se portar, começa a refletir não só no comportamento que ela externa, mas no quão livre ela se sente para ser como ela é, no ritmo que ela tem, do jeito que ela se expressa, naquilo que há de mais particular dela. Tá? E aí vem uma das situações mais difíceis. Em consequência desses atropelos, desses aprendizados equivocados. Se eu começo a ser tolhido no meu expressar livre do quem eu sou, do como eu quero, ah, mãe, eu queria meu ovo cozido. Não, vai comer estrelado. Ah, mãe, eu queria tanto vestir um vestido. Não, vai botar short. E aí começa tudo, pequenos detalhes, a coisas emocionais mais profundas, ser sempre conduzido para aquilo que é a escolha do outro, e nunca a escolha que é minha. Então eu não sei fazer nada certo. Nada do que eu faço presta. Eu não sou bom o suficiente. São essas conclusões que a criança começa a tirar. E aí ela começa a não se aceitar do jeito que ela é. Porque vem o instinto natural, vem aquilo que é o espontâneo dela e vem a repreensão de fora. Então, tá errado. Tá errado ela sentir raiva, tá errado ela se chatear porque a bola furou, tá errado ela ficar zangada porque o brinquedo quebrou, tá errado. Ela está errada. E aí ela começa a não se aceitar naquilo que há de mais humano e mais natural de qualquer pessoa. E aí quando ela não se aceita, quando ela não percebe que ter limites e ter potencialidades são coisas boas, eu não tenho que ser só o que ganha, eu não tenho que ser só o que é sempre melhor que todo mundo. Ter limites também é válido. Ter limites também faz parte do quem eu sou. Ter limites, ter defeitos, ter coisas que eu ainda vou aprender, ter fragilidades, também me torna tão digno de ser abraçado, de receber sorriso, de ser atendido no que eu quero, como quando eu correspondo, mostrando força, capacidade e poder. Tanto as limitações quanto as potencialidades são fatores riquíssimos a respeito do quem eu sou. E se eu não aceito isso, eu caio nesse movimento de criticar e julgar. Porque quando se mostra só o errado, quando só está o tempo inteiro corrigindo, repreendendo, está se mostrando que só faz tudo errado. Sempre vai ter algo errado a apontar, sempre vai ter algo ruim que sobressai. Faz 15 coisas certas, quando faz uma errada, tome-lhe a atenção. E as certas que ele fez? Não, isso não conta. O que é válido, o que toma vulto é a briga, é a repreensão. Então aprenda a fazer isso. Aí a criança começa a aprender a fazer com ela e com os outros. Criticar, julgar, condenar, repreender. E quando nós nos pomos nessa postura de criticar e julgar, nós começamos a entrar nesse ciclo de insatisfações. Eu estou sempre insatisfeito, eu estou sempre tendo algo
o meu olho, a minha percepção vai estar sempre aguçada para o que falta, porque não está conforme, porque não atende ao que foi exigido, para aquilo que tem que ser melhor do que está. Então é sempre o que tem que ser corrigido, sempre o que está negativo é que sobressai. E a pessoa começa a se predispor a não só ver isso, como a interpretar tudo pelo viés da crítica, da insatisfação, do julgamento. E se existe um sinônimo de amor que é a aceitação, o que é o oposto disso também é a crítica e o julgamento. Quanto mais dura, quanto mais rígida essa postura de criticar e julgar, mais frágil está a autoaceitação. Menos valioso, menos importante eu me vejo. E só para ilustrar algumas situações, eu vou citar para vocês um trechinho do livro A Arte de Amar e Ser Amado, do Robert Holden, que é um psicólogo. Ele fala: quanto menos você se ama, mais crítico se torna em relação aos outros. Quanto menos você se ama, mais acusa os outros de não amá-lo. Quanto menos você se ama, mais torna difícil para as pessoas o amarem. Quanto menos você se ama, mais tenta controlar seus relacionamentos. Quanto menos você se ama, mais testa o amor das outras pessoas. Quanto menos você se ama, mais reclamações tem sobre os outros. Quanto menos você se ama, mais teme se comprometer com o amor. Quanto menos você se ama, mais na defensiva você fica. E quanto menos você se ama, mais tenta mudar o outro. E o nosso propósito não é mudar ninguém, é mudar a nós mesmos. Por isso eu preciso me aceitar como eu sou, me amar como eu sou e olhar para mim de uma forma valorizando tanto o que eu tenho ainda a melhorar, quanto aquilo que eu já conquistei. Eu preciso parar de me criticar, de me julgar, para que eu possa também diminuir as minhas críticas, os meus julgamentos para o outro e para a realidade que eu vivo. E o último aprendizado equivocado é exatamente esse. Essa consciência de merecer ser amado tem a ver com tudo isso que eu aprendo. Quando tudo isso é feito de forma equivocada, de forma rígida demais, quando eu perco essa liberdade desse ser quem eu sou, eu começo a aprender que eu não mereço ser amado, que eu não tenho direito de ser amado. E aí eu entro nesse ciclo de estar na defensiva por ter medo de não merecer, de não ser digno desse amor. E por mais que existam essas falhas, tanto do nível que eu falei, como às vezes mais grave, às vezes mais leve, ter falhas no aprendizado do nosso amado, em momento algum, é uma condenação de infelicidade eterna. É simplesmente um indicativo de que esses pontos precisam ser melhorados para que a gente possa se aceitar e se amar e aí sim viver essa vida plena a que a gente tem direito. É só para a gente, honestamente, olhar para essas lacunas que possui e melhorar em si, por si. Não é para jogar a culpa em ninguém. Não é para condenar também ninguém. Faz parte. Todo mundo é humano. A falha de um acaba interferindo na do outro. Isso é só para que eu tenha consciência de que eu preciso melhorar isso para que eu realmente possa amar e ter a fé plena que eu tenho direito. Tá? E só para a gente concluir, já que a gente fala que a nossa essência, a nossa natureza é sermos filhos de Deus, eu queria questionar duas coisinhas para vocês. Podem responder com honestidade. Quantos por cento vocês acreditam que Deus ama vocês? Mesmo que vocês errem? Mesmo que vocês pisem fora da bola? 100% Deus ama vocês? Porque isso sim é o amor incondicional, não é? E aí eu pergunto para vocês, quantos por cento vocês se permitem, vocês sentem, vocês se percebem amados por Deus? 100%?
vocês se sentem amados, aceitos do jeito que são, sem vergonha, sem constrangimento, sem ficar, não olha isso não, eu fiz com pressa, ou não repara que ainda vou dar uma melhoradinha nisso. Essa sensação de vergonha, de constrangimento, de inadequação é nossa, é daquilo que a gente aprendeu de errado. Para Ele não existe condição. O amor que nos era ofertado é ofertado por sermos filhos dele, sem condições, sem exigências, sem segundas intenções. Que a gente possa lembrar disso, para que a gente não se afaste mais dessa nossa condição de filhos dele, para que nós não nos afastemos mais dessa fonte radiante, infinda, desse amor imenso que nós temos à nossa disposição, para que aí sim o medo possa não ter mais fala no nosso ouvido e a gente possa soltar a nossa corda com a fé absoluta de que ele nos amparará em qualquer momento. Tá? Boa noite.